Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Podsbits. Então nós chegamos agora no capítulo 7, da segurança e das boas práticas, seção 1, da segurança e do sigilo de dados. Artigo 46º. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Os agentes de tratamento de dados pessoais têm por obrigação adotar medidas de segurança e administrativa que sejam aptas a proteger os dados pessoais de acessos do titular, não autorizados por ele, e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado e ilícito. Ocorrendo tais fatos, os agentes de tratamento devem ser responsabilizados civil, administrativa e criminalmente por iniciativa do titular de dados pessoais. Em se tratando de dados pessoais de crianças, adolescentes ou de pessoa deficiente, deverão ser devidamente representados pelos seus responsáveis legais ou procurador para tal, nomeado pelo juiz. O Marco Civil, Lei nº 12.965 de 2014, que veio para regular o uso da internet no Brasil, já previa alguns padrões mínimos de segurança e privacidade no tratamento de dados, como a segmentação dos dados pessoais das demais informações do banco de dados e a necessidade de criptografia, mas se aplicando somente a dados coletados e tratados em ambiente virtual. A nova lei em comento é mais rigorosa no que tange aos critérios de proteção de dados pessoais e se dedica às hipóteses de coleta de dados por qualquer fonte, inclusive em meio físico. Além do que previu o Marco Civil, agora as empresas devem manter registro de toda e qualquer operação de tratamento, conceder acesso facilitado aos titulares dos dados pessoais, quando solicitado, e nomear agentes de tratamento, além de outras medidas. De acordo com a assessoria jurídica da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, em uma legislação específica sobre o tema proteção de dados, garante mais segurança jurídica e insere o Brasil num patamar de igualdade com a maior parte dos países da América Latina e da Europa. Segundo a nova legislação, o responsável pelo tratamento de dados precisa aplicar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais dos titulares, dos eventuais acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. A LGPD impossibilita o tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos e dá garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento. Este deve ser feito com propósitos legítimos, específicos, explícitos, informados ao titular com clareza. Qualquer ato ilícito praticado pelos agentes de tratamento de dados pessoais do titular deve ser devidamente apurado e aplicada a punição correspondente, seja de ordem civil, administrativa ou penal, por meio da legislação pertinente. Parágrafo 1. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no capítulo desse artigo. Considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso dos dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no capítulo do artigo 6 dessa lei. Frente a essa indeterminação de conteúdo, a própria LGPD tenta criar um limite ou padrão a ser seguido. Esse parágrafo dispõe que a ANPD poderá estabelecer padrões técnicos mínimos para tornar aplicável os comandos do capítulo do artigo. Portanto, a ANPD deverá considerar a sua regulamentação complementar a natureza das informações tratadas, b. características específicas
do tratamento. C. O estado atual da tecnologia. Os princípios informadores da LGPD, no artigo 6. Parágrafo 2. As medidas do que trata o capítulo desse artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Aqui a lei introduz um novo conceito no cenário brasileiro: Privacy by Design. A LGPD determina que todo produto ou serviço sob sua regulação, ou seja, que utilizem dados pessoais e pessoais sensíveis, deve ter a segurança e o sigilo dos dados observados desde sua concepção. A Privacy by Design, PBD, é um campo relativamente novo. Seu marco inicial é a publicação de Samuel Wantz and Louis Brandt, intitulada The Right to Privacy, na Harvard Lay Review de 1890. Modernamente, a então comissionária de Informação e Privacidade da província de Ontário, nos anos 1990, instituiu que o desenvolvimento tecnológico implicaria na coleta indiscriminada de dados pessoais. Cavalcante postulou que seria necessário uma forma de garantir que as corporações incorporassem conceitos de privacidade em seus produtos e serviços. A partir desse conceito, desenvolveu 7 regras gerais de aplicação de privacidade. A PBD ganhou força nos anos 2010, sendo adotada como princípio orientador por diversas entidades de relevância na proteção de dados, tais como a Autoridade Europeia de Proteção de Dados e a Federal Trade Commission nos Estados Unidos. Atualmente, a General Data Protection Regulation, a GPDR europeia, usa o PBD como princípio legal incorporado. Então, pessoal, esse foi o artigo 46º da LGPD, que trata de medidas técnicas e administrativas para a proteção de dados pessoais. Então, vou fazer um vídeo falando sobre o que seriam ferramentas técnicas e administrativas aptas a proteger dados pessoais. Até o próximo vídeo.